E aí, pessoal, tudo bom? Tudo certo aí com vocês? Dando continuidade aí às nossas dicas, né, para os vestibulares. Separei aqui dois temas para a gente poder falar, agora já pensando, né, numa FUVEST, né? Vestibular técnico, né, um vestibular bastante conceitual, um pouco diferente do Enem, né? O Enem ele é bastante interpretativo, né? Com gráficos, tabelas, mapas. O da FUVEST ele já vai num lado mais, né, da técnica, da questão conceitual, né? Ou você sabe ou você não sabe, né? Ele é bem direto. Né? E aí eu vou fazer de novo aquele esqueminha de dois temas. Vamos trabalhar em cima de questões, né? E em cima das questões nós vamos analisando algumas temáticas dentro desses temas, né? Desses temas maiores, né? Os dois que eu escolhi aqui, pessoal, eu peguei fonte de energia e peguei um outro sobre Oriente Médio, né? Para falar um pouco aí de geopolítica, tá? Então, fonte de energia, vou começar aqui com vocês. Nós vamos começar falando sobre energias em geral, tá? Tentei separar exercícios de forma mais abrangente possível, certo? Às vezes é meio complicado, né? Porque fica muito um chutômetro, né? Então vamos dar um chute aqui, vamos ver o que a gente acerta, né? Então, para tentar falar o máximo possível, né, de energia, tá? Então, olha só, um exercício da FUVEST, um exercício que virou até meio clássico já. Ele tem aparecido aí em listas, né, de revisões, né? Ah, ô professor, monta aí, ô Dezão, monta aí uma lista com um exercício de fonte de energia. Você vai colocar esse. Esse ele virou clássico, né? Então, olha só. Considere a matriz energética mundial, né? Matriz energética é quando a gente se refere àquelas fontes de energia, aquelas que vão gerar energia. Lembrando que fonte de energia, né, o capítulo chama energia, tá? Fonte de energia a gente se refere à energia elétrica e a gente se refere a combustíveis. Tá? Então, quando a gente fala de petróleo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Petróleo e derivados. Né? A gasolina, o óleo diesel, eles são derivados do petróleo e eles são combustíveis. Quando a gente fala de biomassa, e eu me refiro, por exemplo, ao bagaço da cana, eu estou gerando energia elétrica pelo bagaço da cana. Agora, quando eu falo de biomassa e eu uso a produção da cana para gerar o etanol, eu me refiro ao combustível em cima da biomassa, que eu posso chamar até de biocombustível, certo? Bom, letra A. Identifique com base no quadro acima uma fonte de energia que é considerada a maior responsável tanto pelo efeito estufa quanto pela formação da chuva ácida. Justifique sua resposta. Então, ó, uma fonte de energia que é considerada a maior responsável pelo efeito estufa e formação de chuva ácida. Pessoal, a mais poluente de todas aqui, na queima, na geração da energia, né, na queima dela, para gerar energia, é o carvão, certo? Ah, mas você não pode colocar petróleo e derivados? Tudo bem, mas se a gente for pensar o seguinte, né, que a extração do petróleo, ela também tem problemas, tá? E aí, no caso, não tem problema relacionado à chuva ácida e efeito estufa, pode ser contaminação no mar, que não deixa de ser um problema, né? A queima do petróleo e dos derivados também pode levar, sim, a problemas de efeito estufa e na chuva ácida. A do carvão é maior, porque o volume de emissão de CO2 e de gás enxofre é muito maior. Então, por isso que concentra mais ácidos, e aí pode chover de maneira ácida, certo? Justificando a resposta, seria maior emissão de CO2 e de enxofre a partir do carvão mineral. Letra B. Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas no Brasil. Uai, cadê ela? A hidráulica. É a água. E explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso. Uma vantagem, você pode falar que ela é renovável, certo? Outra vantagem, a gente pode falar que é uma fonte que gera uma energia limpa, que não tem emissão de poluentes na conversão da energia, né? A água movimenta as turbinas e esse movimento de turbinas é convertido em energia. Então é uma fonte de energia limpa, tá? Pode falar que tem um alto potencial energético, né? A energia das hidrelétricas é muito elevada, né? Dá para gerar muita energia, tá? Então tem várias vantagens com relação ao uso da energia da água, né? A hidráulica. Letra C. Identifique com base no quadro acima as fontes de energia usadas
nas usinas termoelétricas no Brasil. E explique uma desvantagem de ordem econômica que elas apresentam. Então, ó, termoelétrica. Termoelétrica, eu posso colocar o gasbol, né, que vem da Bolívia lá. Eu posso colocar petróleo, óleo do petróleo e o óleo diesel. Eu posso colocar o carvão, também como termoelétrica, tá? Apesar de nós não termos muito carvão no Brasil, né? Lembra do cinturão carbonífero que tem no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior parte está no Rio Grande do Sul, tá? Mas sim, tem pouco, mas tem ali no sul. E eu posso colocar biomassa. Biomassa com o bagaço da cana, por exemplo, é uma energia que pode ser obtida a partir das térmicas, das termoelétricas, tá? Então, uma desvantagem de ordem econômica, né, do uso de termoelétricas. Por exemplo, se a gente pensar no carvão, dá para a gente falar que tem uma limitação aqui no Brasil. O Brasil não tem, né, não dispõe de boas reservas de carvão. Uma desvantagem econômica, se a gente pensar do gás, dá para falar que o Brasil ele tem um acordo com a Bolívia e hoje ele paga mais caro pelo gás, né? Se a gente pensar numa desvantagem de ordem econômica, de petróleo e derivados, dá para falar que o Brasil ele ainda é importador de alguns derivados de petróleo. O Brasil ainda precisa importar, porque muito do nosso petróleo é o petróleo pesado. E o petróleo pesado, né, que seria um menos puro, que é o do pós-sal, ele é ruim para o refino, para a produção de derivados. Ah, mas não tem o pré-sal, que é petróleo mais leve? Tem. O Brasil está explorando, mas o Brasil ainda importa derivados, infelizmente. E se a gente pensar uma desvantagem da biomassa, é que a geração da energia ela não é de grande quantidade. Precisa de uma quantidade muito grande para gerar uma quantidade relativamente grande de energia. Tá? Então a rentabilidade da biomassa ainda não é, né, considerada aí a ideal. Beleza? Então eu dei uma desvantagem de cada uma delas. Né? Era para falar quais são e falar uma desvantagem só de ordem econômica. Beleza? Em cima disso, pessoal, eu separei aqui alguns slides, né, para a gente poder falar então de petróleo no Brasil e para a gente falar da energia solar no Brasil. Certo? Então, ó, o primeiro, um quadro geral, para a gente ter uma visão geral de energia, né, de fonte de energia. Essa seria a ideia. Uma visão geral de fonte de energia, né, a partir de energias renováveis, energias não renováveis, tá? E aí vai. Tá um quadro, né, geralzão para nós. Agora, especificamente, petróleo no Brasil. Para falar de petróleo no Brasil, um exercício, como a gente sempre faz, né? Jogando, né, dando, né, a cutucada para esse tema. Então, olha só, o petróleo continua sendo a fonte de energia mais importante do mundo. A posse de reservas, o transporte e a capacidade de refino figuram como elementos da soberania nacional e estratégicos em um mundo extremamente competitivo, certo? Em relação ao petróleo no Brasil, é correto afirmar: as descobertas das reservas nacionais ocorreram a partir dos anos 1980 e a Bacia de Campos é hoje a principal produtora do país. Olha só, para isso, deixa eu tirar desse, colocar no ponteirinho aqui que eu gosto. Para isso, voltaremos um slide e vamos lá para o petróleo no Brasil. Olha só, Petrobras 1953. Se a gente voltasse um pouco mais, daria para a gente falar de 1930, do polo petroquímico de Camaçari, né? Que foi o primeiro polo petroquímico do Brasil, tá? Um polo de grande tamanho, existe até hoje, né? Hoje ele perdeu um pouco de importância, mas ele ainda está lá. Fica na região metropolitana de Salvador, fica bem próximo ali a Salvador, e é uma área localizada no Recôncavo Baiano, aquela curvinha que tem ali na Bahia, tá? Em 1930 nós tivemos a implementação de um polo petroquímico na região, só que ainda eram refinarias privadas. Em 53 a gente tem a criação pelo Vargas da empresa estatal Petrobras, tá? Uma das maiores no mundo no ramo de extração de petróleo, né? Aliás, na questão da extração, a Petrobras ela é uma das que tem a maior tecnologia para extração nas chamadas águas profundas, né? Ou a região do pré-sal, certo? Então, tá errada, né? Já mato, ó, né? A Bacia de Campos é hoje a maior produtora do país? Só que o restante aqui não, foi bem antes que a gente tem. Letra B.
Extração nacional é cada dia maior, mas a inexistência de oleodutos exige que o transporte seja realizado por meio rodoviário. Não. Na aula de transporte que eu dei para vocês, ali do capítulo 7, se não me engano, não lembro que número que era o capítulo, eu falei para vocês que o Brasil dispõe de uma boa infraestrutura de dutos, tanto gasodutos para transportar o gás natural, quanto de oleodutos para transportar, no caso, o óleo diesel ou o próprio petróleo, certo? O Brasil tem uma boa infraestrutura nisso, certo? Então, errada a letra B. Letra C. A maior produção em terra provém do estado do Rio Grande do Norte e em mar do pré-sal situado entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Correta. E aí a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Quando nós tivemos o sistema de concessões e a quebra do monopólio. Em 1997, a gente está falando aí de um período, né, que está relacionado ao neoliberalismo e as questões ligadas à globalização e aplicação da privatização, do Estado mínimo e etc. No Brasil, houve a ideia de privatizar a Petrobras, mas a Petrobras não foi privatizada. Então, houve a ideia de quebrar o monopólio da Petrobras a partir da criação da Agência Nacional do Petróleo. Com a Agência Nacional do Petróleo, outras empresas poderiam participar da extração de petróleo no Brasil, a partir de um sistema chamado Sistema de Concessões. Nisso, abriu a possibilidade de várias empresas investirem em petróleo no Brasil, e deu certo, tá? Não deu errado, não. E no Brasil, paralelo, nós tivemos também a questão do pré-sal, quer dizer, foi uma coisa atrás da outra. O pré-sal foi ali no começo dos anos 2000, mas no final dos anos 90 nós tivemos a quebra do monopólio e o sistema de concessões. Bom, nas áreas de extração, nós temos destaque para as áreas do Rio Grande do Norte, que é sim no Brasil a maior área onshore do território, ou seja, no continente, e nós temos a região que vai entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Santos, no caso, bacia de Santos ali em São Paulo, bacia de Campos no Rio de Janeiro, bacia do Espírito Santo, obviamente no Espírito Santo. Esses três estados, eles estão entre as maiores áreas offshore que nós temos de extração de petróleo, que seria petróleo no mar, né? Ou na região do pré-sal, tá? Especificamente Campos, no Rio de Janeiro, é a maior extração, tá? Então, onshore no continente, offshore, né, no mar, tá? E tá certa essa, completamente certo, ó. Maior produção em terra provém do estado do Rio Grande do Norte, onshore, região ali de Mossoró, por exemplo, e em mar no pré-sal situado entre São Paulo e Rio, Santos e Campos. Beleza? Bom, letra D. Apesar de possuir grandes reservas, especialmente com as descobertas do pré-sal, não há refino no país, por isso os derivados são importados. Olha que questão chata. Eu virei para vocês aqui, ó, nesse exercício, falei que petróleo é derivados, né? Falei que muito ainda de derivados o Brasil importa. Só que, ó, não há refino. No contrário, nós temos refino. Boa parte do pré-sal tem sido refinada, só que o Brasil, como ele usa muito óleo diesel, devido à nossa matriz de transporte ser uma matriz rodoviária, né, caminhão, a gente usa caminhão para tudo quanto é lado, né, a gente refina, mas a gente ainda precisa importar. Então a gente importa óleo diesel sim, tá? Mas não há refino, não, né? Nós temos refino, por isso letra C. Beleza? Próxima temática é a energia solar, e aí eu peguei um exercício que também virou clássico da FUVEST, né? Já entra aí também em tudo quanto é lista, né, de exercícios aí de revisão quando for falar de fonte de energia, que é esse aí fala sobre a irradiação solar. Então olha só, a concentração da energia solar só acontece com a irradiação solar direta, tá? Locais com a disponibilidade de radiação solar anual acima de 2.000 kWh por metro quadrado, ano e baixa nebulosidade apresentam potencial para geração heliotérmica, geração de energia elétrica a partir do aproveitamento térmico da energia solar. Então, ó, radiação direta solar total anual, dá uma olhada. Então ele falou assim, acima de 2.000. Então, ó, de 800 a 1.400 é considerado baixo, 1.400 a 2.000, né, tá ali no mediano para baixo, acima de 2.000, dá para a gente falar então que aí dá para ter uma boa geração de energia solar. Letra A. Qual a região brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção de energia solar? Explique o potencial heliotérmico da região amazônica. Bom,
Região brasileira com maior potencial heliotérmico é a região Nordeste, uma partezinha do Sudeste com Minas Gerais, mas em boa parte a região Nordeste. Explique o potencial heliotérmico da região amazônica. O potencial heliotérmico da região amazônica é um potencial baixo. Exatamente por quê? Porque nós temos, primeiro, uma cobertura vegetal muito grande, então, ó, não há irradiação solar direta. Segundo, porque é uma região que chove muito, ó. Baixa nebulosidade tem que ser. Lá na Amazônia tem alta nebulosidade, chove demais por causa da existência dos alísios. Por isso o potencial baixo. Beleza? Letra B. Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade e explique uma dessas comparadas com outras fontes de energia utilizada para esse fim. Bom, aí a gente entra aqui, né? Energia solar, eu coloquei a geração, né? A geração são as células fotovoltaicas, lembra que eu falei que essas células têm que ter um albedo baixo, né, uma coloração mais escura, para absorver muito e refletir pouco. Lembrando que albedo é a porcentagem de raios solares refletida, certo? Vantagens e desvantagens. Vantagem, dá para a gente falar que é renovável, dá para a gente falar que é uma geração de energia limpa. E aí, ó, ele pede na B uma vantagem, uma dessas vantagens em comparação com outras fontes. Então eu posso colocar, por exemplo, que é uma energia renovável, que não tem emissão de poluentes. Já seria uma enorme vantagem, já seriam enormes vantagens. Desvantagem é a questão geográfica. Dá uma olhada, ó. Existe uma limitação geográfica, né? Nós não temos uma disponibilidade alta pelo território todo. Você tem uma limitação que está basicamente concentrada no Nordeste brasileiro. Beleza? Certinho? Então, matamos aí o tema de energia, tá? Gosto sempre de dar uma olhada aqui, ó, 16 minutos. Vamos ver se dá para fazer mais uns 15, 20 minutos aí para a gente entrar no tema de Oriente Médio. Certinho? Então vamos lá. Oriente Médio. Bom, Oriente Médio, né? Eu fiz, opa, não era essa função que eu ia fazer. O mesmo esquema, só que aí é, né, um pouquinho maior. Oriente Médio, né? A gente sabe que geopolítica sempre sai um pouco aí do prumo, né? Primeiramente, eu peguei uma questão para a gente poder falar de uma fronteira entre, né, a região da África, que tem o canal de Suez, e o Oriente Médio. E aí uma questão da Unicamp, olha só, o território egípcio é marcado pela presença de dois compartimentos naturais, o delta do Nilo e um golfo, né? Então, ó, o delta do Nilo, tá? E o golfo. Com base em seus conhecimentos e na imagem acima, responda. Olha a letra A, gente, uma questão clássica de geografia física, né, de hidrografia. O que é um delta? Né? Delta do Nilo, então a gente tem todo o percurso aqui do rio Nilo e a foz no mar Mediterrâneo. Olha como forma um delta. Deve ser uma das, né, assim, paisagens naturais mais lindas, né? Imagina ali no meio do Saara, de repente você tem a saída para o mar Mediterrâneo. O delta, pessoal, é um tipo de foz, né? É um tipo de foz que tem uma alta carga de sedimentos depositados na foz, por isso que formam aquelas ilhotas, ou seja, abre, forma o delta. Indique qual a forma de relevo típica de um terreno deltaico. É uma planície, né? É uma área mais baixa, você tem todo o trajeto vindo em áreas um pouco maiores, mais altas, não necessariamente montanhosas, mas podem ser áreas planáuticas, e a hora que chega na planície, na área mais baixa, há a deposição dos sedimentos, por isso que formam as ilhotas. Beleza? Então, ó, pergunta de geografia física. Letra B. Indique o nome do golfo que divide o território egípcio e aponta sua importância geopolítica para o mundo contemporâneo. É o Golfo de Suez, que tem o canal de Suez. Né? A importância geopolítica para o mundo contemporâneo é o fluxo, né, de transportes que nós temos entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, passando pelo canal de Suez. Lembrando que há uma ligação entre Europa, o Oriente Médio e Ásia, né? Chegando até lá a região do Oceano Índico. Tá? Então, essa área aqui, estrategicamente, é extremamente importante por causa do fluxo que nós temos de transporte marítimo nessa região. Né? Olhando o mapa aqui, essa área do Oriente Médio, a localização do Oriente Médio, ela é muito estratégica. A gente tem o Canal de Suez, a gente tem o Bab el-Mandeb, que é aqui, ó, Djibouti e o Iêmen. Nós temos o Estreito de Hormuz, nós temos o Chat al-Arabi,
tá? Então, ó, Hormuz e o Arabe, já vou falar para vocês. O Bab el-Mandeb também é importante porque ele continua a ligação do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e Oceano Índico e vice-versa. E é uma área que hoje está complicada porque a gente tem aqui, ó, um conflito no Iêmen, onde há uma divisão entre norte e sul do Iêmen. Tanto é que a capital do Iêmen foi transferida de Sanaa para Aden, aqui no sul, já que nós temos milícias Houthis xiitas dominando o norte do país. Né? Lembrando que os Houthis eles são apoiados pelo Irã, tá? E os Houthis são contra o governo da Arábia Saudita, que é sua maioria sunita. Olha o rolo, né? Não dá, Oriente Médio você começa a falar um assunto, é um leque, né? Ele vai abrindo o leque, é impressionante, tá? Então aqui, para a gente ter uma noção, né, dessas áreas estratégicas. Lembrando que o Oriente Médio é composto sua imensa maioria por árabes, etnia árabe, né? O Irã é persa, a Turquia é turcos, né? Israel, nós temos descendentes dos hebreus israelenses, tá? Para falar algumas exceções, tá? Agora a imensa maioria aqui árabe. Religião predominante islâmica, mesmo na Turquia, mesmo no Irã, que não são árabes, mas são islâmicos também. Lembrando que Israel é judeu. Beleza? Bom, informes gerais. Vamos lá. Uma questão que ficou meio pequena aí, mas a gente dá um jeito. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre Estados Unidos e Irã, Teherã anunciou nesta quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. Isso foi em 2019. Ó, junho, tá? Parecia que a coisa já estava andando. O que aconteceu no começo do ano? Agora, né, do fatídico 2020, tá? Dia 3 de janeiro nós tivemos o assassinato, né, a morte do Qassim Soleimani, o general iraniano da Guarda Revolucionária, né, extremamente fudido dentro do Irã, e o assassinato dele, né, a morte dele foi comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram, ó, nós matamos o Qassim Soleimani, considerando que ele era um cara extremamente perigoso. Detalhe, o Qassim Soleimani foi morto no Iraque, certo? Sendo que o Iraque foi uma área ocupada pelos Estados Unidos, né, desde 2003, e a saída do governo do Saddam Hussein, que era sunita, possibilitou a ascensão de um governo xiita no Iraque. Pois bem, se entrou um governo xiita no Iraque, esse governo acabou sendo simpático ao Irã, lembrando que o Irã é maioria xiita. Por isso que o Soleimani estava lá. Estavam estreitando relações entre Irã e Iraque, certo? Bom, o incidente relatado acima aconteceu ocorreu no Estreito de Hormuz, olha o Estreito de Hormuz, que eu acabei de falar para vocês, né? Vídeo e desenho. No Golfo Pérsico, sobre as características gerais dos dois países banhados por esse estratégico Golfo, é correto afirmar. Número 1. Somadas as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Completamente certo, né? Dá uma olhada aqui no Golfo. Tá? Isso aqui é a maior reserva de petróleo do planeta. Petróleo e gás, né? Petróleo e gás, na realidade. Né? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Omã, né? E no mar também. No mar, no Golfo Pérsico propriamente dito, também tem, certo? Muito petróleo. Olha o Estreito de Hormuz, que fica aqui nessa enclave de Omã, entre Omã e o Irã. Tudo isso aqui é o Irã. Tá? O Iraque, ó, setinha, é para cá. Ó, o Tigre e o Eufrates, né? Os famosos rios lá da época da Mesopotâmia, eles ainda existem, né? E o Chat al-Arabi, né? O Chat al-Arabi que é uma entrada, na realidade é uma entrada para o continente e uma saída do continente, porque ele é a foz dos dois rios Tigre e Eufrates no Golfo Pérsico. É uma área também considerada estratégica. Beleza? Bom, então a 1 está certo. Número 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos que devolveu estabilidade ao Iraque. Pelo contrário, né, acabei de falar para vocês que houve aí a morte do Qassim Soleimani, né, e a morte do Soleimani, que foi agora em 2020, mostra que o cenário no Iraque é um cenário extremamente tenso. Lembrando que teve já, né, uma área ocupada no norte do Iraque pelo Estado Islâmico, né, aconteceram coisas bem complicadas no Iraque pós-ocupação dos Estados Unidos. Não houve nada de democrático. Então a 2 errada. Com isso a gente já elimina a letra A, a letra C. Beleza?
e a 1 está certo, então a gente fica entre B e E, né? 3. Com uma população aproximadamente de 24 milhões, os curdos estão localizados majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com um elevado grau de autonomia política. Bom, alguns erros aí, né? O erro numérico eu nem vou falar, porque calcula-se que curdos a gente tenha entre 25 e 30 milhões, né? O número mais correto aí seriam quase 30 milhões, mas tudo bem. A maior população curda do mundo está na Turquia, apesar de ter curdo na Síria, no Iraque e no Irã, e até num pedacinho aqui da Armênia, tá? Mas a maior população curda do mundo se encontra na Turquia, beleza? Certinho? Então, isso determina o que está errado. Os curdos, eles sofrem, né? Eles têm ali algumas cidades que eles são predominantes no Irã, no Iraque, são cidades até ricas dos dois países, mas na Turquia, por exemplo, eles sofrem uma perseguição constante ao longo dos anos, né? É a maior etnia do mundo, né, que não tem um estado, né, um território, tá? Então, a 3 também está errada. Com isso ficou aí, obviamente, né? Então, ó, o Irã não é um país árabe, não, o Irã é persa, né? Falei para vocês. Sua população é de maioria xiita, sim, islâmicos xiitas. Em 79, a Revolução Islâmica transformou em um país, em um dos principais opositores dos Estados Unidos e de Israel, exatamente. Quando nós tivemos a Revolução Xiita, liderada pelo Ayatollah Khomeini, nós tivemos a transformação completa do Irã, sendo um país agora teocrático e que tem dois inimigos declarados, Estados Unidos fora do contexto do Oriente Médio e Israel dentro do contexto do Oriente Médio. Certinho? Bom, chegamos em Israel-Palestina, né? Bandeira da Palestina, bandeira de Israel. Eu coloquei aqui alguns obstáculos, né, que dificultam a paz. Sempre gosto de falar isso aqui, ó. Israel, que é o Estado composto por judeus, que é a religião, hebreus, etnia. Palestina, que é o território, não é um Estado independente, composto por islâmicos, muçulmanos, né, que no caso é a religião, e árabes, que é a etnia, tá? 4 obstáculos para a gente entender por que eles brigam tanto. Primeiro, a questão de Jerusalém. Logicamente, que é considerada uma cidade sagrada, tanto para judeu quanto para islâmico, e até para cristão, obviamente, mas islâmico e judeu brigam por Jerusalém. A ONU determinou que Jerusalém é uma cidade internacional e não tem um dono, tá? E aí, né, nós tivemos o nosso glorioso Trump declarando Jerusalém capital de Israel. Isso, claro que tem um peso geopolítico, né? Isso aconteceu aí no ano de 2018, tá? Assentamentos, mesmo na Cisjordânia, que foi devolvida para a Palestina, tá? Em 2005, nós temos ainda assentamentos judaicos nesse território. Os palestinos não gostam disso e consideram isso um desrespeito. Isso é um motivo de tensões. Palestinos que moram no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Egito, em outros países árabes ao redor, querem voltar para a Cisjordânia ou para Gaza. Israel não quer que eles voltem. Calcula-se que tem 3 milhões e meio de refugiados. Isso pode dar um problema sério para Israel caso eles voltem. E a questão da água. Israel domina até hoje as colinas de Golã, que era um território da Síria, que é uma área de nascente de rios, principalmente o Rio Jordão. A região toda aqui é praticamente um deserto, um enorme deserto. E aí a gente tem o controle de recurso hídrico por parte de Israel, o que é uma importante arma geopolítica. Tá? Então, ó, vários obstáculos. E aí vem a questão que eu coloquei. Novamente, da SpaceX, é um vestibular bem interessante. Tá? Conflito árabe-israelense, e é uma questão extremamente atual. Tá? O conflito árabe-israelense contribui inequivocamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar: a Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial israelense. Errado, né? Olha só. Montei aqui uma cronologia, só para a gente poder entender, ó. Em 47, houve a partilha dos territórios, em 48, a ONU criou Israel, não criou o território da Palestina. Em 67, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, e não a Guerra do Yom Kippur. A Guerra dos 6 Dias foi a expansão de Israel por Península do Sinai, que era do Egito, Gaza e Cisjordânia, que eram da Palestina, colinas de Golã, da Síria. Israel dominou esses 4 territórios em apenas 6 dias de guerra, mostrando poder, tanto econômico quanto, né, principalmente, bélico, militar.
tá? Então, essa primeira aqui, ela tá errada. Ah, mas ô Dezão, não vou lembrar da data. Tudo bem, você não vai lembrar da data, mas você tem que saber então o que foi a Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 73. Tudo bem, não sei a data. Mas a Guerra do Yom Kippur, na realidade, é uma resposta à Guerra dos 6 Dias. É uma resposta de Israel, desculpa, dos países árabes contra Israel, para que Israel devolvesse os 4 territórios que haviam sido dominados em 67 na Guerra dos 6 Dias. Pergunto, deu certo a resposta? Não. Israel não devolveu nenhum território, tá? Nada, ficou com eles, beleza? Então a 1, totalmente errada. Sobraram aí C, D e E. 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade, cristianismo, judaísmo e islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Sim, comentei aqui com vocês da questão da instabilidade de Jerusalém, que é um obstáculo para a paz. Beleza? Então a 2, correta. C ou D, tá fechando. 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Exatamente, né? O que nós temos? Nós temos o domínio israelense nas colinas de Golã até hoje. Dá uma olhada. As colinas de Golã ainda pertencem a Israel, não devolveu para a Síria. E é uma área de nascente de rios. E eu coloquei aqui nos obstáculos, ó, da água. Ter controle de rios em uma área desértica, estrategicamente é importante. Número 4, então a 2 e a 3 corretas, né? Já matou aí a letra C. Número 4, pelos acordos de Oslo, a Organização pela Libertação da Palestina, OLP, e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, nos quais seriam criados o Estado palestino. Nossa, totalmente errado. Vamos lá. Continuando a cronologia, nós temos o acordo de Camp David, em 79, quando o Sinai foi devolvido ao Egito, tá? E o Acordo de Oslo de 93, que nada mais foi do que um encontro entre o Isaac Rabin de Israel e o Yasser Arafat da Palestina. Eles deram as mãos, apertaram as mãos, só que não houve devolução de território nenhum. A ideia era que devolvesse Cisjordânia e Gaza para a Palestina. Não devolveu. Israel ainda ficou com esses territórios, tá? Então, ó, primeiro ponto errado. Ó, se comprometeu a devolver os territórios. Não. Segundo ponto, errado. A OLP e o Hamas iriam reconhecer o Estado de Israel. Em nenhum momento. A OLP virou a autoridade da Palestina. Tipo uma instituição jurídica, que tem um líder, né? Que no caso seria o Yasser Arafat. Tá? Reconhecida pela ONU, mas não como país independente, como território, que tem um cara que comanda. Né? O Hamas, que é o grupo, né, hoje considerado aí terrorista, que fica na faixa de Gaza, é o maior inimigo de Israel. Ele não reconhece Israel. Tá? Então, completamente errada essa 4. Só para a gente continuar, o Acordo de Oslo foi isso. Na realidade, foi uma formalidade. Né? Na prática, não representou muita coisa. Certo? Olha só em 2005, ó, 12 anos depois do Acordo de Oslo, que Israel sai de Gaza e não sai totalmente da Cisjordânia. Lembrando que Israel ainda manteve assentamentos, né, áreas judaicas dentro da Cisjordânia. Tá? Então não foi uma saída total. Né? E aí o que eu falei para vocês em 18, quando o Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel, abrindo inclusive uma embaixada dos Estados Unidos na região, ali na cidade. Isso é foda, porque você coloca uma proximidade diplomática entre Estados Unidos e Jerusalém como capital de Israel. É um peso geopolítico grande. Logicamente, depois dessa declaração do Trump, de 18, abrindo a embaixada inclusive, nós tivemos inúmeras tensões, né, se intensificando ali na região, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, exatamente por causa dos Estados Unidos tomarem um partido declarado para o lado de Israel. Ah, mas, Dezão, os Estados Unidos sempre foram declaradamente pró-Israel. Tudo bem, ser declaradamente pró-Israel é uma coisa, abrir uma embaixada, estabelecer uma relação diplomática, sendo que Jerusalém seria a capital de Israel, é um outro peso. Beleza? Bom, foi aí um mini resumo aí de Oriente Médio, passando aí por alguns pontos, tá? Dentro dessa parte da geopolítica, estamos aí quase chegando em 35 minutos de aula, vai bater agora 35 minutos de aula.
Desejo aí a vocês uma boa prova, tá, da FUVEST. A FUVEST, como eu disse, ela é bem técnica, ela tem aí bastante questão relacionada à geopolítica, a questões de atualidades, certo? Por mais que as aulas eu tenha setorizado, né, de Enem, de Unesp, né, que eu vou gravar também ainda uma para vocês de Unesp, gente, a temática vocês podem usar para qualquer vestibular, né? É o que eu disse, é um chutômetro. Eu estou tentando aqui chutar para ver se eu acerto, né, energia e Oriente Médio como prováveis temas que possam cair aí na FUVEST. Beleza? Valeu então, galera. Tamo junto aí.